Mas lá você tem a Starlink ou você tá com outra Não, lá? eu tenho um serviço de lá bom, muito bom, já com fibra. E o cara queria instalar como é que fala? Um no-break. Sei. Ele falou, não, porque você trabalha bastante, então não pode ficar sem internet? eu consigo ficar 12 horas. Eu falei, eu não quero. Pra eu trabalhar mais, né? Eu não quero. Porque é aquela desculpa, né? E eu creio que cada um de nós tem que saber que tem hora que você tem que parar mesmo. Você consegue se desligar? Eu tô Consigo. conseguindo me desligar. Consigo. Por incrível que pareça, quanto mais eu trabalho aqui que é rede social e tal, eu consigo me desligar de não ver a rede social. É mesmo, isso é muito positivo. Não ficar acompanhando. Então o Twitter eu tô acompanhando muito pouco. Eu acho que o legal é você fazer igual você faz com alimentação, quando você consegue. Assim, você sabe a hora de comer. Vou almoçar. Sabe a hora assim, agora eu vou pisar na jaca. Ou seja, vou mergulhar na rede social, vou lá, vou conversar e tal. E uma hora que vou só beber uma água, vou só contemplar e não quero saber de rede social. Não virar aquela coisa de abrir a geladeira sem saber o que vai comer, né? Exatamente. Você abre e fala, o que eu tô fazendo aqui? E às vezes rede social é isso. Pra que eu tô fazendo? Tá passando lá e fala, cara, o que eu tô aqui? Tô aqui perdendo tempo. Isso é difícil. Temos que... né? É porque dá uma sensação, ainda mais o tipo de trabalho que a gente tem, aquela sensação, será que eu tô perdendo alguma coisa? Deve ter acontecido alguma coisa, eu tenho que dar uma olhada, né? Mas tem uma coisa pior que isso. O quê? Que você não sabe por que você pegou o telefone. É? Não, você já procurou o telefone com o telefone na mão? Então... Cadê o telefone? Ah, cara, tá aqui. Procurar o telefone com a lanterna do celular é muito legal. A gente pode atingir... Acho que a gente pode atingir momentos doentios e, infelizmente, tá rolando, né? Eu tenho... Uma saúde mental aí bem deteriorada quando você perde esse ponto. Não sei se você já levou algum neuro lá, que o pessoal tá falando, já 2 neuros falando de pesquisas que é a primeira geração que não vai evoluir intelectualmente em relação à anterior. Eu discordo. Eu tive agora você viu? Com um neurocientista. Mas você viu nessa pesquisa? Eu vi, mas a gente esquece que adulto também faz isso. O quê? Adulto também fica viciado e adulto também... não, mas eu não tô falando nem em relação ao vício, em relação ao QI, à inteligência mesmo. Sei. Que é uma geração que a gente estava sempre evoluindo. A geração seguinte era mais inteligente do que a anterior. Claro que aí tem padrões, como você vê a inteligência e tudo mais. Exatamente. Mas... assim, temos que tomar muito cuidado, assim. E até por isso que eu tô muito animado hoje de estar aqui conversando com você. Deixa eu mostrar seu livro, porque a gente vai falar muito sobre isso, de hackeando sua carreira, que eu tava lendo e fala de inteligência artificial, fala de dividir a vida, dividir as tarefas em gomo, a gente vai falar sobre isso. Mas, cara, são coisas que a gente... Tá todo mundo vendo o que vai dar, né? A gente tá no meio do olho do furacão. Inteligência artificial tá muito legal, a gente tá vendo a coisa acontecer no início, né? Exatamente. Não é? Nós estamos finalmente vendo uma mudança gigante e prestando atenção nela antes, né? Isso não aconteceu com a rede social, por exemplo. Não aconteceu com a internet, não deu tempo da gente discutir ela, né? Nem com a internet, mas a internet ainda é uma mudança mais diluída, né? Demorou, né? Inteligência artificial é uma coisa de meses, você tinha nada, de repente você tem um programa que faz não sei o quê, agora já tem... A gente tá fazendo um programa inteiro inteligência artificial com imagem e animação e a gente não sabe ano que vem como vai ser, né? Então, mas aí tem um conceito que é muito legal para entender por que de repente a gente acha que está mudando muito rápido, que é o conceito de exponencial. A curva exponencial, ela começa muito lenta. Aí é um papo de engenheiro, né? Mas vamos dar exemplos práticos assim. Você quer ver um exemplo prático? Chegou... o Blockbuster dominava o mercado, que é um exemplo que a galera conhece. A loja Blockbuster? Estamos falando aí da época que se alugava filme no VHS e depois DVD, né? E aí essa loja chegou a ter 7 mil lojas, né? O Blockbuster chegou a ter 7 mil lojas nos Estados Unidos. E aí tem um cara que tem a ideia de distribuir o conteúdo pelo correio, mas usando a internet. Esse cara criou uma empresa chamada Netflix. E ofereceu pro Blockbuster. O cara expulsou ele do... Você tá louco? Expulsou ele da sala. Isso não vai funcionar. E é por isso que, assim, por que ele expulsou ele da sala? Porque no começo de uma mudança exponencial, você não percebe que ela chegou. Então você fala, não, tenho 7 mil lojas, põe esse daqui para fora. Mas o cara que estava vendo a mudança exponencial sabia que ela ia chegar. Mesma coisa vale para a Amazon, né? Jeff Bezos abriu a Amazon em 98.
98, cara. Veja você. E olha o monstro que é, cara. E aí ele sabia que ia ter um crescimento exponencial, lento, e que ele iria vender o quê? Uma coisa que depende de estoque, né, que é pesado, que é o livro, né, e que ele poderia ter depósitos fora dos aluguéis caros, né, onde as empresas geralmente tentam ficar, costa leste, costa oeste, e ele iria começar a distribuir aquilo. E na hora que aquela curva, que é a curva exponencial, na hora que ela começa a crescer e cruza a reta linear... Você tem aqui um gráfico, né? Tem, onde está? Você sabe mais ou menos? Oh, meu Deus. É no começo, né? Você fez a lição de casa? Fiz. Você fez a lição de casa? Fiz. Eu anotei aqui umas coisas, mas o do gráfico porque não estava... tem esse aqui, gráfico. Ó. Esse? Você é mais rápido que eu. Vamos lá. A curva exponencial, pessoal, ela começa mais... Tá vendo? Ó, esse é um crescimento linear. O antigo, né? Quanto que aumentou o salário, o desemprego, o Ibope, quantos % que nós crescemos, né? Vinha crescendo tudo de uma forma linear. O exponencial, ele começa abaixo do radar, tá vendo? Ele até dá uma quedinha. Aqui tá a Netflix, ó, crescendo abaixo da Blockbuster. Eu tenho 7 mil lojas, não sei o quê. Aí aqui, na hora que o cara da Blockbuster percebeu... tarde demais. Não tem mais jeito. Assim, esse crescimento aqui, exponencial, não tem como acompanhar. Isso daqui vale para televisão. Com a certeza. Televisão, né, com toda o tamanho, estrutura. Tarará, aí vem crescendo os podcasts, aí vem YouTube, o Vilela, aí vem, aí vem crescendo, vem crescendo. Aí quando explode, você tem uma audiência, que é o caso do seu podcast, uma audiência que foi crescendo devagar, com engajamento, as pessoas sabem porque elas estão aqui ouvindo você. Exatamente. E aí depois que tem o ponto que chama de disrupção, que todo mundo fala, uma coisa disruptiva, né? O cara não sabe às vezes por que chama assim. É a hora que a curva exponencial cruza essa reta linear. E tem pessoas que são pagas para tentar prever essas coisas, mas é difícil, né? Sim. Os caras que ficam vendo os padrões, quebra de padrões, mas... tem muito picareta, né? Tem, né? Fazendo previsões. E ganham dinheiro com isso. E assim, não sou contra, né, os tais futuristas, e até acho que tem alguns muito sérios e tudo, mas... A previsão de um crescimento exponencial, ela tem que olhar... Por exemplo, inteligência artificial, quando começou? Na década de 50. Ah, é? É tão antigo assim? 50. Dartmouth College, 1956. Os caras se reuniram, pediram até um financiamento de algumas empresas nos Estados Unidos e juntaram uns gênios lá e começaram e criaram um conceito, inclusive o nome, inteligência artificial. E foi ali que começou um negócio... Nicolelli sabe que ele não concorda com isso. Ele fala que não é nem inteligência e nem artificial, né? E ele tá certo. E ele tá certo, eu concordo, não é mesmo? Acabou pegando o nome errado, né? Pra definir o que é, né? Ou a interpretação que está errada, porque o nome não importa muito, né? Não é inteligente e nem artificial, mas dá para entender o conceito, né? É que muita gente confunde inteligência artificial com robô. E já imagina... E não tem nada a ver, uma pessoa, né, que vai ocupar o seu lugar aqui fazendo o programa. Exato. E é uma coisa muito mais profunda, inclusive, né? Porque é um código... Algoritmo, né? Que uma pessoa escreveu, um ser humano escreveu, né? Um monte de parâmetros, né? Exato. E qual é a diferença? Ele varre gigantescas quantidades de dados, né? Muito rapidamente. O que mudou nessa curva lenta, lá da década de 50 até hoje? O poder computacional. E o banco de dados. O banco de dados também. E o treinamento, né? Essa coisa da generativa, né? Você treinar os dados. E eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas você lembra quando o computador ganhou do Kasparov? Exato, Deep Blue. Deep Blue. Aquilo ali foi um momento importante. Assim. Chocou o mundo. Pô, chocou o mundo. Um computador ganhando do maior enxadrista, então, né? Mas ali ainda a brincadeira estava assim, ainda muito, digamos, num crescimento abaixo do radar, porque era só código, né? Não tinha imagem, era só raciocínio em termos de milhares de jogadas que já foram feitas, e os caras conseguiram dar uma instrução para o computador: olha, estuda aqui esses jogos e agora joga com esse cara aqui que acha que sabe todas as jogadas. E é óbvio que mesmo o Kasparov, que é um
cara genial, que foi um grande mito do xadrez, é impossível ele ganhar no computador, que tem todos os jogos, né? Assim, na sua memória, literalmente. Depois teve o Go, né? Aquele jogo... Go. Chinês. AlphaGo, AlphaGo, né? AlphaGo. Ali já ficou sério. Tem muito mais possibilidades do que o xadrez. Ali já ficou sério. Mas a grande quebra foi quando a inteligência começou a ver imagem. Essa foi uma barreira que durou décadas, que os caras não conseguiam. Eu lembro disso porque eu sou nerd antigo, então o computador não conseguia identificar que isso é um copo, por exemplo. É mesmo? Aí aquele braço que eles tentavam pegar, ele não identificava isso como uma superfície. Pra gente parece que é fácil, né? Eu vou pegar uma jujuba, aí você pega e tal. Esse foi o último... Essa delicadeza que eu vi no último vídeo, um cara falando, me fale o que tem na mesa. O robô, o computador falava... ele tirava um elemento e falava, qual elemento que eu tirei? Aí ele prepare o não sei o que pra mim. Eu preparava, ele jogava no chão, quebrava. Esse é o momento que a gente está agora. Por isso que tá todo mundo assustado com as animações, com os deepfakes, porque finalmente essa linguagem entende imagem, né? Consegue manipular as imagens, e isso tem principalmente a ver com processamento. E é por isso que Nvidia, essas empresas de games que fabricam chip, esse pessoal que está na ponta agora. E o computador quântico, que a gente não sabe ainda em que pé que tá, né? E o que vai fazer. Esse não funciona ainda, assim, digamos, de verdade. Ele funciona experimentalmente, né?